Aí Jesus vai dizer: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e vai após a perdida e até que venha achá-la? Aí quando eles pensam em responder, Jesus diz: e quando acha, coloca no ombro, cheio de alegria, não volta para casa? E eles estão concordando com Jesus. E Jesus diz: e quando volta para casa, o que é que ele faz? Ele chama os amigos e diz: vamos nos alegrar, porque achei minha ovelha perdida. É verdade, faz sentido, glória a Deus, aleluia. Aí enquanto Jesus está pregando sobre o pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu, tem mulheres no público. E o pregador inteligente não pode perder o público feminino. Aí Jesus diz: qual mulher que tendo 10 dracmas que perdendo uma, não vai atrás dessa dracma, varre a casa e procura com diligência até encontrar? E as irmãs no grupo: é verdade, eita Deus. Aí Jesus diz: e quando acha, chama as amigas e vizinhas. Porque mulher faz essa diferenciação: amiga e vizinha. Tem gente que é amiga e tem gente que só presta para ser vizinha. Então Jesus diz: e chama as amigas e as vizinhas para se alegrarem. Por quê? Porque ela achou a dracma perdida. Que alegria era essa que a mulher tinha quando achava a dracma? Claro, era uma moeda, mas era um tipo de moeda que servia de enfeite para o dia do casamento. Se o marido deixava 10 dracmas como dote, ela usava as dracmas como enfeite no dia do casamento. E o cara ia trabalhar para construir a casa e só viria buscá-la quando estivesse tudo pronto. E quando ele chegasse, ela deveria se adornar com todos os presentes que ele deixou ou ele mandava pelo seu melhor amigo. Então agora ela desespera se ela perde a dracma e ela varre a casa, acende a candeia até achar. Então a ovelha que se perdeu são esses pecadores que estavam voltando para Jesus. A dracma que se perdeu era gente que não tinha noção do que é pecado, do que é mundo, do que é capeta, do que é Satanás, mas estava ali ouvindo Jesus. E agora nós temos o filho. O filho pródigo é o que vai nos ensinar sobre o verdadeiro arrependimento. Eu só estou na introdução, daqui a pouco a gente começa a entrar no tema que eu quero pregar. Aí Jesus diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse: pai, me dá a parte da minha fazenda que é direito meu, porque eu quero sair, eu quero curtir minha vida, chega de ficar aqui dentro dessa casa. Ele era inconscientemente feliz. Ele tem pai, ele tem empregados, ele tem um irmão, ele tem seu lar. Mas ele diz: me dá o que me pertence, pois eu quero partir. E o que mais ele tinha era a liberdade de sair. E a Bíblia diz, Jesus diz que o pai deu a ele toda a sua herança. Interessante é que a herança é dividida quando o pai morre. Mas agora o pai, mesmo ainda estando vivo, ele quer a sua parte na herança, ele parte. A Bíblia diz que ele foi para bem longe. Aqui já retrata a história do homem desviado, da mulher desviada, do ser humano longe de Deus, longe da casa do pai. Diz o texto que ele desperdiçou. Ele pegou toda a sua riqueza e a Bíblia diz que ele desperdiçou vivendo dissolutamente. Ele é inconscientemente infeliz. Dentro de casa ele era inconscientemente feliz, ou seja, era feliz e não sabia. Mas agora no mundão, gastando tudo, vivendo dissolutamente, ele é infeliz e não sabe. Porque ele gasta tudo e não percebe. A vida dele é dissoluta, ou seja, desregrada, e não percebe. Vem a fome na terra e ele não percebe que está na hora de voltar para a casa do pai. Aí a Bíblia diz que ele vai na casa de um homem e pede emprego. E esse homem faz o quê? Manda ele apacentar os porcos. Infeliz, e até agora não sabia. E diz o versículo 16 que ele desejava comer o que as bolotas que os porcos comiam. Mas nem isso ele podia comer, está no texto. E não lhe davam nada. O texto da fome dele está no contexto que o porco come. E o contexto que o porco come é: ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam e não lhe davam nada.